Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Daniel Amorim Assunção Neves. Sou coordenador desse nosso curso de pós-graduação em Processo Civil com o professor Rodrigo e hoje estou aqui com você para conversar um pouquinho sobre o tema da competência. Competência é um tema que me agrada muito, inclusive foi o meu primeiro livro solo, A Competência no Processo Civil, e eu sempre tive muita preocupação com esse tema porque ele é um tema muito prático, né? Quer dizer, você que advoga, você que trabalha com o processo de alguma maneira, sabe que todo processo vai levar à discussão da competência. Você não consegue escapar do tema da competência. É algo que você rigorosamente, inexoravelmente, em todo o processo vai precisar enfrentar. Então não preciso dizer mais, né, sobre a relevância prática desse tema. Então o que eu fiz aqui? Eu selecionei alguns tópicos que versam sobre a competência, aqueles que têm mais relevância na praxe forense, e trouxe aqui para a gente conversar. Tá? Então, o primeiro tópico que eu trago aqui para a gente falar é a distinção entre a competência absoluta e a competência relativa e como isso vai procedimentalmente ser materializado. Tá? Então, eu começo aqui com uma lembrança de que o objeto de tutela das normas de competência vai variar a depender da competência ser relativa ou absoluta. Então, quando o legislador ele cria as regras de competência relativa, ele quer o quê? Ele quer tutelar o interesse das partes. Esse é o objeto dele de tutela. Ele quer, ora é o autor, ora é o réu, mas ele quer tutelar o interesse das partes. Por isso, são normas dispositivas. Lembra que são normas dispositivas? São normas cuja aplicação, no caso concreto, vai depender da vontade das partes. Porque justamente se a regra é feita para proteger a parte e a parte concretamente abre mão dessa proteção lá no caso concreto, a norma não vai ser aplicada e não vai ter problema absolutamente nenhum nisso, porque justamente foi uma norma que prestigia a vontade das partes. Se as partes quiserem a aplicação, ótimo. Se não, ótimo também. Muito diferente são as regras de competência absoluta. Por quê? Porque as regras de competência absoluta, elas visam tutelar o interesse público. Elas são fundadas em razões de ordem pública. E aí a vontade das partes, ela passa a ser absolutamente irrelevante. Essas normas que o legislador cria de competência absoluta são normas de natureza cogente. O que significa dizer são normas de aplicação obrigatória. Então, mesmo que as partes não queiram a aplicação daquela norma no caso concreto, não tem o que querer, né? A norma obrigatoriamente será aplicada. E o nosso sistema, ele é condensado, né? Porque ele tem regras das duas espécies. Pelo CPC, a gente vai criticar isso, a competência relativa é a territorial e a pelo valor da causa. Essa pelo valor da causa é duro de acreditar, mas a gente vai criticar no momento adequado. E a competência absoluta é a funcional, a competência em razão da matéria e a competência em razão da pessoa. Então, aquela história. Se você tiver uma regra dessa aqui, ó, a competência fixada pelo caráter funcional em razão da pessoa ou em razão da matéria, você não consegue escapar. A aplicação é obrigatória, independentemente do que queiram ou deixem de querer as partes lá no caso concreto. Agora, como é que funciona, Daniel, a convivência dessas regras procedimentalmente, quando eu tiver lá que atuar com elas dentro do processo? Bom, nós vamos aqui analisar diferenças e identidades procedimentais. Então, primeiro vamos separar, falar das diferenças, depois a gente aproxima falando das identidades. Tá? Então, a primeira diferença é a questão da legitimação para alegar a incompetência.
Então, vamos começar pela competência relativa. Então, imagina que há um vício, tá? Então, vamos pensar na incompetência relativa por excelência. Uma incompetência, territorial. Tá, ótimo. Pergunta, o autor tem legitimidade para arguir? Não, não tem. Porque se há uma incompetência relativa aqui, quem criou foi o próprio autor. Então, se o próprio autor foi quem criou esse vício, ele não tem legitimidade para arguí-lo. Há uma preclusão lógica clara aqui. O autor fez uma opção. O autor propôs a demanda na comarca de Belo Horizonte. A competência era da comarca de São Paulo. Mas o autor optou por propor em Belo Horizonte. Ele não pode depois dizer, não, mas vamos reconhecer aqui a incompetência e vamos mandar para São Paulo. Está fora de cogitação. Tá? O autor não tem possibilidade de alegar incompetência. O réu é o legitimado padrão, tá? E o juiz, que não alega, né? Aqui a gente vai ter que adaptar a nossa pergunta, porque aí a pergunta seria a seguinte, o juiz ele pode conhecer uma incompetência relativa de ofício? Nós temos uma súmula do STJ, que é a súmula 33, dizendo que não. E cá entre nós é uma súmula acertada, porque ela diz que não justamente pela natureza da norma de competência relativa. Ela não foi feita para proteger a parte? Então, se ela for descumprida, a parte que estaria sendo protegida por ela que reclame. O juiz não tem nada a ver com isso. Firmeza. Só que esse entendimento sumulado, ele tem exceções. A primeira exceção, que era legal você lembrar, é a incompetência territorial nos juizados especiais. Então, lá nos juizados especiais, é consolidado o entendimento de que o juiz não encaminha o processo pela incompetência, que o juiz, diante de uma incompetência do juizado, só do juizado, tá? Não é que aqui a incompetência da justiça, né, quando analisada como competente à justiça comum. Não, não é isso. Aqui você entrou no juizado de Blumenau e o juiz lá do juizado de Blumenau, ele entende que a competência é do juizado mesmo, mas do juizado de Criciúma. Então, ao invés de mandar para Criciúma, vai extinguir o processo, tá? O que para você, se você for o autor, não estressa, né? Gratuidade e tal, você vai lá e repropõe a ação no juízo indicado e a vida que segue, tá? Depende até melhor, porque é até mais rápido, né? Ao invés de mandar para lá, já extingue logo, você entra de novo e vida que segue, ok? E a outra exceção é essa aqui, ó. O juiz recebe a petição inicial proposta pelo autor que se valeu da cláusula de eleição de foro, ok? Então, a cláusula de eleição de foro indicava a comarca do Rio de Janeiro. Ele foi lá e propôs no Rio de Janeiro. E o réu, Daniel? O réu é domiciliado em Salvador. Mas como tem a cláusula, Rio de Janeiro. Aí o juiz, isso tudo de ofício, tá? Ele entende que a cláusula é abusiva. Que aquela cláusula de eleição de foro é abusiva. E ela vai ser abusiva quando, Daniel? Quando ela acarretar dificuldade ao exercício da ampla defesa. Então, se o juiz entender que o réu vai ter dificuldades em razão do foro para exercer plenamente a ampla defesa, o que ele vai fazer? Ele vai declarar ineficaz a cláusula. Perceba que interessante. A cláusula não é declarada nula. Ela é declarada apenas ineficaz. O juiz tira os efeitos. Na hora que o juiz tira os efeitos da cláusula, passa a ser aplicável ao caso concreto a regra do foro comum, que é o domicílio do réu, artigo 46. Aí o juiz determina a remessa do processo para o domicílio do réu. Tá? Isso tudo vai acontecer de ofício, né? Então você, se for o advogado do caso, você não vai ter atuação direta aqui, porque o juiz vai fazer tudo isso de ofício. Agora imagina o seguinte, quando o processo ele chega no destino, então nosso exemplo era Rio de Janeiro, Salvador.
Quando esse processo chegar na comarca de Salvador, imagina que você é o advogado do réu, tá? O que você pode fazer? Você pode alegar a incompetência do novo juízo em preliminar de contestação. E essa incompetência do novo juízo, você vai alegar justamente com base na cláusula de eleição de foro. O que eu quero dizer para você com isso? Que se por alguma razão o foro indicado pela cláusula for melhor para o seu cliente do que o foro do domicílio dele, mas por que isso aconteceria? Meu amigo, se for melhor, você alega a incompetência dizendo: eu quero que seja respeitada a cláusula de eleição de foro. Olha que interessante, no Código de 73, a cláusula ela era anulada de ofício pelo juiz. E aí a gente teria um problema de alegar, né, a cláusula em preliminar de contestação, porque em tese ela já não estaria entre nós, ela já teria sido declarada nula, mas ela não é mais. Perceba, a cláusula ela só tem a sua eficácia retirada. Então, se você como réu quiser que ela valha, você pode alegar incompetência territorial aí em sede preliminar de contestação, e aí o processo vai voltar ao juízo de origem, ok? Bom, o Ministério Público, quando participa como fiscal, ele tem legitimidade, o Código expressamente é nesse sentido, o que não significa dizer que não haja preclusão para o Ministério Público, tá? Então, o Ministério Público tem legitimidade, mas ele vai ter o prazo para alegar, ou o prazo de contestação, ou o prazo de 15 dias da intervenção do MP, mas haverá um prazo, o MP não pode, naturalmente, quando quiser, quando lhe der na telha, alegar a incompetência relativa, tá? Bom, e a competência absoluta, Daniel? Quando houver uma violação à norma de competência absoluta, quem pode alegar esse vício? Quem pode alegar essa incompetência? Bom, começa com a ideia clara de que todos os sujeitos processuais podem. E por quê? Ora, se a questão é de interesse público, ela interessa a todos. Então, todos vão ter essa legitimidade para arguição. Inclusive o autor, mesmo sendo ele o causador do vício. Porque nem sempre a culpa é do autor, né, na incompetência absoluta. Porque a gente tem incompetência absoluta superveniente. Então, uma circunstância de fato ou de direito superveniente pode tornar aquele juízo absolutamente incompetente. E aí o autor pode não ter nada a ver com isso, né? Mas na incompetência absoluta originária, que é aquela que já existe desde a propositura da ação, a culpa é sempre do autor, né? É o autor que propõe a ação na Justiça Federal quando a competência é da Justiça do Trabalho. Mas mesmo sendo ele o culpado, como a gente está falando aqui de nulidade absoluta, ele tem legitimidade para alegar. Se por acaso, no caso concreto, você entender que ele fez por má fé, que ele fez para levar algum tipo de vantagem, você pede litigância de má fé. Quer dizer, o autor não perde a legitimidade para arguir, mas ele pode ser, obviamente, sancionado por violação ao princípio da boa-fé, ok? E o juiz, Daniel? O juiz tem o dever, né, de reconhecer a incompetência absoluta. Matéria de ordem pública, atividade oficiosa do juiz liberada, o juiz com o dever de conhecer a incompetência absoluta. Olha o que eu coloquei aqui. Na verdade, mesmo um terceiro absolutamente desinteressado, ele vai ter legitimidade para arguir a incompetência absoluta. Porque o interesse público, a preservação do interesse público, não fica restrita aos sujeitos processuais. A preservação do interesse público é algo que toca a todos, mesmo aqueles que não tenham interesse no processo. É claro que na prática, né, dificilmente um terceiro desinteressado vai aparecer no teu processo para alegar incompetência absoluta. Mas caso isso, né, quase folclórico, acabe acontecendo, o juiz pode acolher aquela alegação sem maiores problemas, ok?
momento da alegação da incompetência. Uma outra diferença procedimental sensível entre a competência absoluta e a relativa. Na competência relativa, a gente trabalha com a preclusão temporal da contestação. Então, na verdade, nós temos aqui um momento adequado que é a preliminar da contestação. Então, a incompetência relativa está lá no 337, que é o artigo que trata das matérias de preliminar, né? De mérito. Então, nós vamos fazer assim. Só que olha que interessante. Se tudo der certo e o procedimento comum for respeitado, o que nem sempre acontece, você vai ter uma petição inicial, uma citação, a audiência do 334, que é aquela audiência de mediação e conciliação, que tem muito juiz que não está marcando, e aí a contestação. Não havendo solução consensual, aí vem a contestação. Agora, veja o problema. Se você deixar para alegar só aqui a incompetência, você, réu, vai ser obrigado a comparecer a uma audiência em juízo incompetente. Não parece ter nenhuma lógica. Então, nessa circunstância, o legislador pensou o quê? Ele passou a admitir a contestação antes da audiência. Ou seja, sempre que você for alegar uma preliminar de incompetência, você pode contestar antes da audiência, porque justamente a ideia é de que o juiz, antes da audiência, decida sobre a incompetência e, uma vez acolhida a sua alegação, o processo seja remetido ao juízo competente e a audiência lá ocorra. Ok? Perceba, o legislador aqui, ele foi burro, data máxima vênia. Por quê? Porque não é saudável adiantar a contestação. O ideal seria permitir a mera alegação da incompetência. Atravessa uma petição, alega incompetência, e aí, Daniel, era incompetente, manda para o juízo competente, faz audiência, sai o acordo, não precisa ter contestação. Então perceba, o ideal seria você não adiantar a contestação, mas a lei prevê. Então eu, como advogado, adianto a contestação. Porque qual é o meu medo? O meu medo é eu fazer uma peça simples alegando a incompetência, o juiz, nos termos do 340, receber como contestação e me meter uma preclusão consumativa. Dizer, olha, você já contestou. E a única matéria que você alegou foi incompetência, mas contestado já está, você não vai poder contestar de novo. Aí é uma desgraça total e absoluta. Então eu, no meu escritório, quando faço esse adiantamento para não sair numa audiência perante o juízo absolutamente incompetente, eu adianto a contestação, né? Porque é o mais seguro para se fazer, ok? Bom, e a competência absoluta? Olha, eu quero que você tome muito cuidado com essa expressão muito frequente de que a incompetência absoluta, como é matéria de ordem pública, ela pode ser arguída a qualquer momento do processo. A qualquer tempo do processo. Por que, Daniel? Isso não é verdade? O problema são os recursos especial e extraordinário. Qual o problema, Daniel? Para recurso especial e extraordinário, nós temos um requisito específico de admissibilidade que é o pré-questionamento. Ou seja, a matéria que você vai alegar num RE e num RESP, ela tem que ter sido previamente decidida pela decisão recorrida. Então, o resultado aqui é o seguinte: você não pode alegar a incompetência absoluta originariamente em sede de RE e RESP, porque isso viola o pré-questionamento. Aí você vai me dizer, Daniel, mas é matéria de ordem pública. Aí eu vou te deixar uma liçãozinha de casa, tá? Entra lá no site do STJ, vai lá no Jurisprudência e coloca assim, matéria e, ordem e, pública e, pré-questionamento. Você vai ver. O STJ, se você quiser fazer isso no STF também fica à vontade,
Porque os dois tribunais, eles são muito claros e dizem assim, meu amigo, toda matéria tem que ser pré-questionada. Inclusive as de ordem pública. Não muda nada, ser de ordem pública ou não. Tem que ter o pré-questionamento. Então, o que vai acontecer aqui? Se você já vem discutindo a incompetência absoluta, é óbvio que você pode continuar discutindo em sede de RE e RESP. Porque a incompetência absoluta, nesse caso, já vai ter sido objeto de decisão do acórdão do Tribunal de Segundo Grau, contra o qual você está entrando com o RE e com o RESP. Agora, entrar com a RE e com o RESP pela primeira vez no processo alegar incompetência absoluta não vai rolar. Então, Daniel, qual é o último momento que eu tenho para alegar? Os embargos de declaração do acórdão de segundo grau. Então, vamos imaginar que ninguém falou no primeiro grau, veio a sentença, veio a apelação, ninguém falou, ninguém viu. Às vezes você é até contratado nesse momento. Julgada a apelação, você entra com um embargo de declaração com pré-questionamento. Porque é matéria de ordem pública, você vai falar que o acórdão foi omisso, artigo 1022 do CPC, pré-questionou, te liberou o RE e o RESP. Agora, alegar originariamente em RE e RESP não vai ser admitido. Tá aqui, ó. Nosso material de aula tem precedente dos dois tribunais superiores mostrando que não vai rolar.